o ensino à distância, ele chegou em lugares que não chegava a educação. Precisa se educar para a tecnologia e a tecnologia também faz isso contigo. É que eu falo, a sabedoria a gente tem que compartilhar a todo momento também, e ele começa a ser mais organizado, a se disciplinar mais, porque ele não vai ter ninguém cobrando ele. Poxa, eu vou estudar direito, eu vou unir o direito à tecnologia. Não foi meu pai que falou. A educação nunca foi tão estática. Do quadro negro ao tablet, da sala física para o ambiente digital. Afinal de contas, a tecnologia melhorou a educação? A inteligência artificial veio para ajudar ou para atrapalhar? Ela está facilitando muito? Vamos entender isso hoje. O nosso tema aqui então é educação com inteligência artificial. E lógico, né? Não vou falar disso sozinho. Trouxe aqui o querido professor Luizinho. Tudo bem, professor? Ô, Como é que você Rafa, tá? É um grande prazer estar aqui no seu programa, seu podcast, né? Obrigado, Pode acessar. Aproveita e acessa já aí. Acompanha a gente, é isso aí. É isso aí, professor. Bom, é uma honra também recebê-lo aqui. Você tá nervoso, professor? Não, né? Tranquilo. Não. Fica tranquilo. Esse ambiente aqui eu não conheço muito, não conheço Não. muito bem, né? Professor Luizinho, professor, vem cá, né? Você tem aí uma longa estrada na educação, né? E imagino que você viu muita coisa acontecer e muita coisa mudar, né? A favor de falar um negócio, eu tô na educação desde abril de 85. Nossa, né? cara. Então, Tem um tempinho. Tem um tempinho, né? Pra quem não sabe, eu sou da época do papel almaço, né? O que é papel almaço? O Sara nem sabe o que é papel almaço. Que as provas eram no mimeógrafo. Nossa, cara. As provas vinham pra gente via fax, entendeu? Depois, Nossa. né? Vinha com aquele cheiro de álcool, de né? álcool, exatamente. Só que tinha um limite, não dava pra rodar muito, não tinha que ter hora abastecendo ali. Eu peguei essa época. Você pegou essa época? Peguei essa época. Mesmo? Caramba. Peguei essa época. Eu tenho essa cara de jovem, mas eu já tenho uma estrada longa aí, viu, professor? Vou falar um negócio, eu vi uma evolução muito grande. Eu posso falar que a minha geração aí, vou completar 62 anos, 62, aqui deixar um E grande tá beijo. bem pra caramba, hein, professor? 62 anos aí. Tô tentando, né? Deixar um grande beijo pra minha esposa, não pode deixar de citar, senão hoje, senão dá eu vou problema. chegar em casa, vai ter briga, né? Dá Então, problema, né? dá Então, problema. então eu vi realmente uma mudança muito grande na educação, né? E eu venho de uma instituição muito forte, né? Posso falar aqui sem problema? Por favor, né? professor. Então, eu comecei no objetivo com o Bedel, né? Não sei se quem sabe o que é Bedel, né? Você sabe o que é Bedel, Rafa? Não sei o Não que é lembra? Bedel. A Duda e o Gui, eu acho que sabe o que é Bedel, né? Sabem? É que eles são mais velhos, né? Eles Então, são mais velhos. mais velhos que eu, então. Então o Bedel é aquele inspetor que coloca os alunos para dentro da sala. Comecei ali na Paulista, no 1900, né? Prédio da Gazeta, né? Então a gente realmente vi uma evolução muito grande. E o objetivo sempre se preocupou muito com tecnologia, né? Tá. Nós tínhamos uma sala de CPD, que chamava lá, né? CPT, né? Centro de Pesquisa e Tecnologia. Então ali é desenvolvido muita coisa. Até a questão dos alunos superdotados. Ligênio, João Carlos Ligênio, olha até o nome, né? Ligênio, falecido Ligênio. Ele tem essa preocupação com esses adolescentes, né? Que estavam num patamar muito mais alto que os outros, né? Então, como adaptar esse cara, né? Porque você pega um aluno aí que está nesse nível, ele começa a sofrer dentro da sala de aula, porque ele tem um conhecimento, ele tem necessidade de ter mais informação. E aí os próprios colegas começam a, de certa forma, prejudicar. Então ele começa a querer não aprender para não ter a questão do bullying, né? Dentro da sala. Sim, né? sim. Então isso daí foi um processo que o João Carlos de Gênero implantou no Colégio Objetivo, né? E deu um resultado muito bom, né? Um resultado muito diferente. Podemos até falar que no CPT saiu a lousa digital. A primeira lousa digital para as salas de aula saiu do Objetivo. Isso é um objetivo. Esse projeto foi criado lá. Foi criado lá dentro do Colégio Objetivo. E você acompanha essa evolução. Eu acompanhei toda essa evolução, né? Então, a gente... as provas, né? O cartão leitura ótica. Todas as provas eram com cartão leitura ótica. Então, a nota saía muito mais rápido, né? Então, que é o famoso textão, né? Que o aluno faz sempre no final de cada bimestre, que é todas as disciplinas, como fosse uma prova da FUVEST. Vamos resumir.
Então, o resultado sai muito mais rápido, não é aquela demora tão grande. Entendeu? Tá, entendi. Então, quer dizer, isso a gente tá falando aí, papo de quê? 1900 e... Eu comecei, que nem eu falei, em abril de 85, né? Então, estou falando em 85, Isso né? aí já acontecendo naquela época. Há 40 anos, 41 anos atrás, 41 né? anos atrás, exatamente. E você pega também, Rafa, a questão que a Unip é pioneira no ensino à distância. Uhum. E a gente acompanha muito bem isso de perto aqui, já está muito tempo na educação. Posso falar para você com tranquilidade, e hoje a Unip está à frente nessa questão no EAD, ensino à distância, né? Quando nós começamos lá o ensino à distância na Unip, né, que objetivo começou tudo com o curso objetivo, depois veio o colégio, depois veio a faculdade e virou universidade. E as aulas eram via parabólica. Tinha que toda hora ficar mudando o cabo ali, travava aquela coisa, era um parto tremendo. Já era a distância. Já era a distância, já tinha algumas aulas já à distância. Via parabólica. Via parabólica. Então, tem os polos, nosso polo aqui em Taboão da Serra foi o pioneiro, é o quarto do Brasil todo, até em relação ao Japão. Nós temos polo até no Japão. E as aulas eram transmitidas, os alunos tinham que ir para uma sala de aula, assistir as aulas ali transmitidas direto da sede da Unip. Então, as provas chegavam por fax, né? Então, você tinha que receber as provas e você imprimia, né? Quer dizer, você xerocava e aplicava a prova para os alunos. Então, eu acompanhei bem essa evolução, né? Uma evolução muito grande. E assim, é muito importante, né, entender isso, porque a tecnologia, ela sempre foi um plano de fundo ali, né? Sempre esteve permeando a educação, né? Sempre... Eu vejo que a tecnologia e a educação, elas são muito próximas, né? Porque você precisa se educar para a tecnologia e a tecnologia também faz isso contigo. Então, você contando essa história, eu fico imaginando aqui como que não era desafiador fazer um ensino à distância naquela época, né, gente? Se você for pegar isso, Rafa... Não existia internet aqui pra gente. Não existia. Mas se você for pegar, de certa forma, o ensino à distância já existia no Brasil há algum tempo. E você lembra aqui da Fundação Roberto Marinho, Telecurso 2000? Sim. Então, era um ensino à distância, pela televisão. O Telecurso 2000 era por videocassete? Não, você era transmitido pela TV. Você assistia pela verdade, TV. Era a Globo e a TV Cultura. Né? É verdade. Aí você tinha também ver se eu lembro aqui, que era Instituto Brasileiro, que você comprava um livrinho, você respondia em casa e mandava pelo correio. Isso, a prova era assim também, Era né? assim. Então, de certa forma, já era um ensino à distância. Sim. Né? Claro que o ensino à distância tomou força depois da pandemia. Muito. Né? Porque as pessoas tiveram que se adaptar, né? Os professores, os alunos, né? Então, realmente, a força que acabou acontecendo foi após a pandemia. Sim, né? Foi um momento que todo mundo tinha que ficar em casa e as crianças precisavam estudar, né? Então, foi um momento que realmente deu uma alavancada muito grande no ensino à distância, né? Eu passei por essa questão da pandemia e eu estava cursando na faculdade de Direito na época, né? Então, estava no finalzinho da faculdade, veio a pandemia e a faculdade de Direito até hoje não existe EAD, né? E o que nós tivemos naquela época? Nós tivemos aula remota, porque tem uma diferença, né, professor? Tem a diferença de aula remota e EAD, né? Quer dizer, aula remota, o professor está ali ao vivo contigo. Isso. O EAD já é algo gravado e você assiste no seu momento, né? E, professor, assim... você acompanhou a evolução dessa tecnologia. Para você, o que mudou assim na sala de aula, né, com essa tecnologia toda sendo implementada? Você acha que o aluno ele fica mais refém ou até acomodado? Acomodado. É assim, toda evolução tem um problema sério, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Hoje, a maioria da pessoa não sabe dirigir um carro que tem que ser automático. Né? Se der um carro manual aí para algumas pessoas aí, não vai sair do lugar, né? Então a gente sabe que isso. Pra gente é surreal isso. Né? Não é verdade? Mas assim, eu vejo que hoje esse modo você semipresencial que a gente fala, que é uma parte presencial e outra à distância, você acaba tendo um equilíbrio.
Né? Porque o que tem que tomar muito cuidado, principalmente o professor, o aluno não se acomodar, né? Que é fácil ali dar um ticadinho ali e já tem tudo na mão, né? Então você tem que estimular o quê? A ele pesquisar e não só se preocupar com a questão de inteligência artificial, né? Que às vezes tu não joga ali, né? Tem as coisas fáceis. Ele pesquisar em outras fontes também. Não é só daquilo ali, né? Então, assim, é uma evolução muito grande. O ensino à distância chegou para ficar, vai ficar. Muita gente ainda da educação, eu posso falar isso com tranquilidade, muita gente da educação não entendeu o que é o ensino à distância. Não sabe. Porque hoje o ensino à distância ele chegou em lugares que não chegava a educação. Sim. Né? Então, está conseguindo. E um detalhe tudo importante, né? Que eu falo muito, eu questiono, quando era totalmente 100% presencial, o custo de uma mensalidade era muito mais alto. É verdade. Então, isso dificultava as pessoas. E mesmo assim, Rafa, eu falo para você, tocando nesse ponto aí de ensino superior, você sabe qual é a porcentagem de jovens e estudantes que terminam o ensino superior? Qual é a porcentagem no Brasil? Não faço ideia. 37%. 37% é pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo, Isso né? Contando com alunos de IAD. Nossa. Entendeu? Então, você vê isso daí, é muito baixo. Demais. Né? Demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que o professor tem a responsabilidade principalmente o jovem, né? Porque hoje a criança já tem um celular na mão. É, verdade. Né? Tanto que a gente tem hoje a preocupação dentro das escolas, né? No ensino regular, né? O Fundo 2, médio, a proibição do celular. Não sou contra. Sim, eu também não. Não sou contra. Sou completamente a favor. Entendeu? Eu acho assim, o que a gente precisa hoje, principalmente na escola pública, é chegar essa tecnologia. Será que essa tecnologia chegou para as escolas públicas? De repente, aquela escola tem uma lousa digital. Será que essas crianças têm um tablet para poder desenvolver? Né? De repente, com uma ticada na lousa, o cara fala assim, eu quero saber onde fica qualquer lugar do mundo. Você vai lá e mostra com facilidade. Experiências. Né? Então, você poder ver experiências ali fácil, com facilidade. Hoje está muito mais fácil até para conseguir isso. Vamos supor que não tenha uma lousa digital, que ela é cara, né? Apesar que poderia ter muito bem isso daí, se não tivesse os problemas que a gente conhece que tem. A gente já sabe. Mas caiu muito valor, viu? Eu vou te falar. Caiu, né? Em relação ao início, e como qualquer coisa no início, é muito caro. Depois ela vai ficando um preço... Você sabe, professor, você falando dessa questão dos celulares, né? E esse é o desafio pro professor, né? Porque com certeza. Imagine só, o aluno ele tem lá o chat GPT na mão, né? Ele tem poder computacional impressionante, ele tem mais informações do que o George W. Bush tinha na época dele. É verdade. Na palma da mão, né? E o professor tá lá, coitado, tentando ser autoridade, né? Eu vou dizer tentando, porque não estou dizendo que ele não seja, mas eu estou falando na visão dos alunos, ele está ali tentando passar a autoridade que ele tem, mas aí ele tem o cara tá com um gênio na palma da mão, que já leu todos o tipo de livro, né? Uhum. E tem uma falsa sensação também, até nossa mesmo, de eu tenho tudo fácil na inteligência artificial. Porque o que eu entendo, professor? Uma coisa é você usar a IA como um assistente seu, para apoiar um conhecimento que você já tem, um know-how, tal. Isso. Eu uso muito a inteligência artificial. Suporte, né? Apenas um suporte, exatamente. Só que, no meu ponto de vista, você tem que contestar a IA. Pera, deixa eu ver, será que é isso mesmo que ela está falando? Por isso tem que buscar outras fontes, exatamente. Então, e aí hoje, essa geração, ela tá com tudo isso muito fácil. Se não tiver esse estímulo, fica muito difícil. Trazendo aqui até para nosso papo, eu li um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, de um francês, Michel Desmours. Sempre falo desse livro. Ele é fantástico, recomendo a leitura. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você, tá bom? A Fábrica de Cretinos Digitais. Professor, esse é de um professor francês e ele faz uma pesquisa impressionante de como as telas em excesso, elas são prejudiciais. A saúde. Assim, inclusive a saúde mental, desenvolvimento neurológico, cognitivo e a diminuição do QI. Né? E na mesma toada ele lançou outro com o nome Faça-os Ler.
E não faça-os ler para não criar cretinos digitais. E aí esse eu tô lendo nesse momento. E é muito interessante porque ele traz na fala dele que a leitura, olha que interessante, na pesquisa dele, ele coloca que a leitura é um hábito feminino. Ah, é? Que meninas leem mais, pelo menos na primeira infância, do que meninos. Aí você vai falar, não, pera, como assim na primeira infância? Na primeira infância a criança não sabe ler ainda. Mas tem a leitura compartilhada. Que o pai chega, o pai e a mãe chega, conta uma historinha, um livro de ilustração. Eu faço muitos com meu filho, inclusive. Mas os pais têm a visão de que não, menino é mais jogar bola, brincar, menino é mais mais sossegar, ali arrecatada, lado feminino, mulher delicada, né? Mas olha só como é que é, né? Olha só. E aí, professor, por que eu trouxe isso para relacionar com a questão da inteligência artificial? Coitado dos livros, né? Então, Rafa, inclusive nas minhas aulas inaugurais que eu dou para os meus alunos, eu faço questão de ser presenciais, as aulas inaugurais, tá? E quando a gente entra um ponto na questão de uma disciplina, ela tem todo um processo que eu explico para o aluno, e lá tem um livro-texto, né? A primeira coisa que eu falo para o aluno, baixa o livro-texto ali, né? Aí vai ter as videoaulas, que são aulas de 14, 15 minutos. E a gente sabe, o aluno às vezes quer dar um pouquinho de malandro, né? Então, o que ele faz? Ele não lê o livro-texto e é só assistir a videoaula. Ele vai quebrar a cara. Então, o que eu oriento sempre os meus alunos? Salvar o livro-texto no seu computador, abrir o livro-texto e começa a ler e faz um resumo do lado. Escrever. Eu estimulo, independente que nós temos a facilidade de ter o livro digital, mas eu falo que ele tem que escrever. Então, com isso, se torna muito mais fácil para ele entender. E quando ele vai assistir a videoaula, que eu falo, hoje a facilidade é muito grande, porque quando você vai para um curso presencial, você perdeu aquela hora daquele professor, um abraço, ele não vai voltar de novo. Verdade. Você tem a chance de assistir aquela aula, de aprender com a experiência. Então, esse é o processo. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio. Sim. A tecnologia e nunca vai deixar de ter... A inteligência artificial não vai substituir o professor. O pessoal fala muito de... Fala assim, vai substituir, daqui a pouco não vai ter... Não! Mesmo no desenho Jacksons, que vocês... Eu assisti. Tem lá o professor. Entendeu? Os Jetsons, né? Os Jetsons, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, que é muito importante, usar a tecnologia a nosso favor, principalmente a questão de correção, de você soltar uma nota mais rápido para o aluno. Isso é legal, né? Isso é bacana. Sim. O aluno pôr uma presença. Bom, ele vai lá com o celularzinho dele, você ticou, já põe presença, né? Então, isso facilita. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito legal isso daí. E você acha que existe um ponto de ruptura, no seu ponto de vista, e eu gostaria que você relacionasse isso pensando na pandemia. Você acha que existe um ponto de ruptura entre o ensino tradicional e o ensino mediado pela tecnologia? Eu não diria que teve isso, uma quebra, vamos dizer, né? Ali um divisor de águas. Né? Assim, eu entendo que foi um momento difícil, né? Porque foi uma coisa que todo mundo teve que se adaptar, né? Nesse sentido. Mas o que acabou acontecendo, Rafa, que os professores tiveram que se adequar também. Sim. Eles tiveram que se adaptar. Os jovens tiveram que se adaptar também. Né? Tanto que tinha alguns alunos que usavam uma malandragem, né? Desligava a câmera e ficava dormindo. Só ficava ouvindo, né? Então, os professores começaram a monitorar isso melhor. Entende? Mas assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que chegou para acrescentar, claro, tudo com equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio nessa questão. E eu vou falar para você, que nem eu sou da primeira turma de pedagogos da Universidade Paulista. Você Parabéns, professor. Sou da primeira turma. Olha que honra. Não, gente, deixa eu chamar a atenção. Olha que honra esse relato que o professor Luizinho traz pra gente. É muito importante porque eu tô aqui me sentindo privilegiado porque é muito a aprender. Obrigado, professor, por compartilhar, viu? Desculpa aí que eu tinha que fazer essa observação. Muito legal. Então, assim, eu vi nascer a universidade. Porque começou como faculdade.
Então, eu vi nascer a universidade, entendeu? Então, assim, e foi muito engraçado quando nós fomos lançar o ensino à distância, que eu fui convidado, fui uma das pessoas convidadas a participar desse processo, desenvolver o EAD. E naquele momento, estava presente o professor Jorge Bri, falecido, né, que é um dos fundadores, porque assim, a história do Objetivo começou com João Carlos de Gênio e Dr. Drauzio Varela. Ah, é? Eles dando aula particular para quem queria, numa garagem da casa deles, para quem queria entrar em medicina na USP. Caraca. Tá? E se você pegar a história do Dr. Drauzio Varela, ele é aquele médico do Carandiru. Da história do Carandiru, né? E quem fez toda a filmagem, a elaboração do filme Carandiru foi o Centro de Pesquisa e Tecnologia do Objetivo. Foi o Objetivo que fez isso daí, toda a produção. Então, eu estava naquela reunião e eu estava muito quieto ali naquele momento, porque o professor fala muito, e o professor Jorge percebeu e falou assim, Luizinho, você está muito quieto, parece que você não está muito apoiando o ensino à distância. Aí eu falei, não, eu sou mais de ter o contato com o aluno, de ter sala de aula. No começo você estava meio resistente, você não queria esse ensino à distância. Eu não tinha um pé atrás, eu tinha os 2 pés atrás. Não era um, eram os 2. E ele foi, é que eu falo, a sabedoria a gente tem que compartilhar a todo momento, né? E o professor Jorge Bri, ele falou assim, vamos lá, você tem um prato de picanha que você gosta. Que eu sei, nós já participamos de churrasco, e tem um prato que você não experimentou. Como você pode falar que isso daí é ruim? Ali ele deu o checkmate em mim. O que eu fiz? Eu fui fazer a minha segunda graduação. E você não sabe, minha segunda graduação foi pedagogia. A primeira foi presencial e a segunda foi à distância. Não, pera, então você fez 2 faculdades. Eu tenho 3. A primeira faculdade foi do quê? Foi pedagogia presencial, da primeira turma. Aí, quando eu fui, fiz pedagogia à distância para entender. Tanto que quando eu fiz a primeira, que era presencial, era de 4 anos com ênfase em psicopedagogia. E quando eu fiz a pedagogia no formato EAD, era 3 anos. Então, o que eu pensei? Me atualizar, entender e poder ajudar meu aluno. E gente, eu consegui numa boa. Tanto que eu estou fazendo agora gestão pública. Eu estou terminando gestão pública. Nossa, professor, e tenho 2 pós-graduações à distância. Formação em AD e psicopedagogia também à distância. Professor, assim, eu sou um apaixonado pela educação. De verdade. A educação mudou minha história, mudou as possibilidades. O que eu alcancei foi graças à educação. Eu tive acesso a até poder estudar em outro país. Olha só. Graças à educação. Né? Você contou um pouquinho da sua história. Eu contei um pouco, né? Mas fantástico. Porque eu sou apaixonado pela educação e pela tecnologia, de verdade. Então, eu acho que a tecnologia, ela permite, né, esses avanços aí. E aí, imagino você ali, naquele momento, verificando como é que vai ser esse ensino à distância. E você vai lá e você faz esse ensino à distância e você se esforça, faz pós-graduações. Isso é bem interessante, né? Porque o que a gente consegue buscar hoje com a tecnologia, eu fico fascinado. Não, o que a gente consegue hoje buscar com a tecnologia é fantástico, né? É impressionante. Eu sou da época, né, que você perdia uma ligação para o Rio de Janeiro, você tinha que falar com a telefonista. Caramba. Você tinha que pedir uma ligação para a central, que na época era Telesp, né? Você tinha que pedir a ligação para poder falar com o Rio de Janeiro. Aí a telefonista intermediava, voltava, a sua ligação está chegando do Rafael, do Rio de Janeiro, pode falar com ele. Então você vê toda essa evolução, essa mudança. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter celular. Na época, aquele grandão. Era o Gradiente, tinha o Gradiente, depois teve o Jornal nas Estrelas Startup lá, que abria, que era, nossa, quem tinha um daquele, o meu era um Gradiente, tijolão, né? Caramba, né? Então, você... E você acha, professor, que assim, você disse que o professor, ele se perdeu um pouco, como é que ia ser essa aula, como é que ia dar? Você acha que a tecnologia, ela mudou o modo de ensinar? E mudou o modo de aprender? Não, claro, o professor hoje ele teve que mudar, né? Porque ele estava acostumado a ter livros ali, né? Ou acompanhar através de livros. Não, hoje não. Ele tem um tablet, ele dá uma aula, né? Então... Mas assim, desculpa até cortar esse raciocínio, professor, mas
até o modo como ele se comporta, né? Não, claro. É diferente no presencial, é diferente no EAD, né? Porque o que que acontece? Hoje existe uma distância, né? O professor está lá, de repente, num estúdio, né? E isso é uma das coisas que a gente tem conversado muito dentro da instituição, para não ser aquela aula robô, tique, né? Então hoje as aulas são mais dinâmicas. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para o Bruno, que é um dos nossos professores, que é um cara fantástico. Ele anda para o estúdio, uma coisa assim, como se ele estivesse numa sala de aula. Pô, que legal. Ele não está sentado, tem uma mesa, tem um espaço ali, não. Ele anda, tá? Então, quer dizer, ele até simula uma simula aula presencial, exatamente, né? para dar uma quebrada nisso daí, entendeu? Então, claro, o professor, ele ainda também o professor ainda também está entendendo também, né? Sim, Todo sim. mundo está entendendo, porque nós temos muito que evoluir, né, em Sim, relação sim. ao ensino à distância, né? Mas o professor ainda está entendendo esse processo. Todos nós estamos entendendo ainda, né? Ô, professor, isso que você fala é bem verdade, porque durante os meus 2 últimos anos na faculdade de Direito, na verdade, a pandemia foi comecinho de 2020, né? Março de 2020 que o bicho 2020, exatamente, pegou, a pegou, todo OMS mundo falou é tem que ficar pandemia, todo mundo em casa. é uma coisa que nos afetou bastante, enfim, mas então foi isso, março de 2020, junho de 2021 eu terminei minha faculdade de Direito. Caramba, Foi bem assim, no finalzinho a gente ficou todo mundo remoto, né? O TCC foi remoto, né? caramba. Foi muito assim. Mas era aula remota, então os professores, coitados, assim, eles É. eles estavam dando aula, também não sabiam muito, Não estava porque muito não confortável, né? Não se estavam, o sentia cara como... não tinha uma câmera, não tinha um microfone adequado, ninguém estava pronto para isso, né? Ó, assim, Rafa, vou te falar assim, teve muitas situações que eu passei dentro do Objetivo, principalmente quando eu cheguei em Taboão, eu acabei trazendo muita coisa que a gente teve no Objetivo, né, para dentro da Unip aqui. Você sabe que tem professor que trava com uma câmera. Opa, Ó, imagino. nós fizemos um vídeo, inclusive, quem puder ver lá, né? Falhas dos mestres. Procurar o curso Objetivo. Depois manda o link que eu coloco na descrição. Né? Curso Objetivo. Você vê aquele professor dando aula, um professor desse daí de cursinho, ele dá aula para o Vaticano. O Vaticano são aquelas salas com 250 alunos. O cara dá um show. E precisava gravar um vídeo, uma mensagem para os alunos antes da prova da FUVEST. Minha filha, pegamos a câmera e começamos, mandou uma mensagem. Todos travaram. Eu faço questão depois de dizer, todos travaram. Professores assim com experiência, de experiência de muitos anos, travaram por causa da câmera. Uau. Entendeu? Que coisa. Porque muda, Mas sabe o que acontece? Pensa, professor, eu tenho 41 anos, você tem 62. O Gui que tá comandando a nave, um abraço pro Gui. Grande Gui. Obrigado, viu, Gui? Cara, o Gui tem o quê? 21, 22 anos, Gui? 20? 22, 21. 21. O Gui tem 21 anos. Pensa, pro Gui chegar na casa dele, colocar uma câmera na frente, começar a falar com a câmera é natural. Tranquilo. Pro senhor já fala, eu tô falando com a câmera. É isso mesmo. Eu vou conversar com a câmera, não tem ninguém me vendo, eu tô falando com a câmera, eu tô louco. Minha esposa vai achar que eu tô maluco, vai entrar no quarto, eu tô com a câmera na frente. Pra mim, que tô ali no intermediário, que, né? Você tá no meio, você pegou uma pra mim até que vai, mas eu também tenho que me adaptar um pouco mais. Então esses caras, imagina, os caras com anos de carreira, falando pra pessoas, e o cara tem que falar olhando pra uma câmera, só ele talvez, e alguém ali monitorando. Então deve ser estranho. Não, e tem um dos professores, que nem eu falei, eu vou passar o link para você poder as pessoas assistirem. Tem um copo de plástico em cima da mesa da sala dos professores. Ele pegou 2 vezes e não tinha água dentro. Ele tomava assim, entendeu? Então, assim, que nem você falou, né? São caras assim com uma experiência, com uma bagagem que, pelo amor de Deus, o falecido professor Ciro Ramos, que era um dos mestres de história, ele dava aula, ele estava praticamente cego, ele conseguiu pegar um aluno na última fileira, com a apostila aberta, com outro conteúdo que não era da disciplina dele. Ele percebeu. Nossa. Cara. Só pelo movimento, o gesto na carteira. Nossa, é um monstro. Entendeu? Então, assim, realmente, né? E aí, o que acontece? O próprio Objetivo começou a ser pioneiro nessa questão dessas aulas à distância, a gravar.
Ô, professor, e agora, beleza, a gente está falando de educação à distância, e o modo do aluno, o modo de aprender, né? O aluno, porque, gente, pensa, o cara tá em casa, ele tá com tudo à disposição, né? Então, o que você acha? Você acha que a maneira desse aluno aprender, ela tem que ser reinventada, ela tem que ser revista, ou isso já está acontecendo? Como é que tá isso, O que professor? acontece? O ensino à distância, o aluno começa a ser mais disciplinado, mais organizado. Porque ele tem que Tá. se organizar. Ah, Se ele não se organizar, então ele quebra a cara. Porque eu sei que tem aluno que não consegue. Que ele não consegue fazer um curso à distância. A gente sabe, né? Porque ele sente falta do contato com outras pessoas, é porque né? nós somos seres sociais, né? É, entendeu? Mas o que que acontece? Às vezes acaba forçando ele para o ensino à distância devido ao quê? A vida que ele tem. E hoje eu falo para você, as empresas preferem ter funcionários fazendo ensino à distância. Por quê? Claro, Flexibilidade de horário, sim. né? Ou preciso que hoje você fique até mais tarde. E ele também, ele começa a ser mais organizado, a se disciplinar mais, você Uhum. entendeu? Porque ele não vai ter ninguém cobrando ele. Então, Ele né? é, É aí que eu acho que tá entendeu? Aí que o tem que. X da questão, Não vai ter né? ninguém cobrando ele, né? Porque tudo depende do cara, né? Tipo, ó, vai depender. Não tô dizendo que no presencial não dependa, mas eu tô falando das distrações que o cara tem em casa. Ah, você falou um negócio muito bacana, né? Uma das partes que quando eu dou aula inaugural, eu pergunto para eles assim: quanto tempo de estudo você precisa por dia? Quanto tempo você precisa de estudo por dia, Rafa? Pra você Pô, estudar? Quantas horas você acha que você precisa? pô, depende da matéria. Se for uma É. matéria mais densa, depende, professor. Como o curso que eu fiz vários cursos, É. mas o curso de Direito, vamos falar do curso de Direito, é um curso denso, Eu sei, minha né? esposa é bacharel em Direito, né? Então Então, você viveu como é que é, né? exatamente. Então, assim, você se debruça mesmo, pelo menos uma hora, aí uma hora e pouco. Então, eu uso um exemplo bem simples, Rafa, para os meus alunos. Eu acho que todo mundo já assistiu a São Silvestre, né? Uhum. Eu sou da época que a São Silvestre terminava à meia-noite, Que né? isso. Hoje não, hoje é o período da manhã, tarde, né? Termina antes do meio-dia, eu E acho. por coincidência, a São Silvestre começa na Paulista, em frente ao objetivo da Paulista no Praia da Gazeta, número 900, né? E eu falo para os alunos, ó, imagina que eu vou participar de uma São Silvestre. Eu, professor Luizinho. Você vai olhar, você está gordinho, você está, né? Como que eu devo me preparar para uma São Silvestre? Sair correndo que nem um doido? Não. Não. O que que é? Aos poucos. Primeiro caminhando, vou aumentando a velocidade e vou, porque o grande desafio da São Silvestre é subir na Brigadeiros Antônio, para entrar na Paulista. Estudar é a mesma coisa. Você tem que. Não é quantidade, e sim qualidade. E outra coisa importantíssima que eu falo para os alunos: o local de estudo é muito importante. Perfeito. Eu não aconselho estudar na cozinha. Proibido. Sabe o que vai acontecer? Não, você vai sair pra comer, você vai toda hora. Aí você está lá estudando, você olha aqui a É. geladeira olha para você, imagina aquela geladeira estilo americana, porta dupla, que abre, que tem aquela TV que você faz até, ela te dá até o que falta aqui dentro da geladeira para você comprar. Olha, a tecnologia, né? Tá Isso ali, aí, né? isso aí. Ela olha, você olha para ela, você olha, dá uma piscadinha, o que você vai fazer? Olha o que você vai fazer, Rafa. Você vai abrir a porta da geladeira, vai fazer um checklist e não vai pegar nem fechar a porta da geladeira. Chegou para uma distração. Então, Ali você já perdeu o foco, né? celular desligado, que é importante, entendeu? Então tem que ser um ambiente que você tenha o estudo, você tem que se organizar. Sim. Aproveitar, porque eu fui chefe de campus, né, da Unip. Então eu sei os dois lados. Porque assim, o professor, você fez uma faculdade presencial, o professor não vai ficar te paparicando ali, não. Não. Muitas vezes você levanta o braço, o professor fala, ó, pesquisa no livro tal. Sim. Ele te dá uma apanha. E tem a questão também que, às vezes, depende se você fizer uma pergunta, vai ser piadinha, né? Então, tem todos esses fatores que eu falo, né? E detalhe que eu falo, o ensino à distância hoje, a Unip,
ela trabalha com provas presenciais. O aluno tem que vir fazer a prova no polo. Ah, tá. Não faz de casa. Não faz de casa. Tem Por isso existem os polos, né? Exato. Mas muitas instituições, as provas continuam ainda sendo no sistema. O MEC já deu ordem, já determinou, tem um prazo aí de 2 anos para todo mundo se adequar, né? Mas a Unip já faz isso há muito tempo. Tanto que eu já perdi aluno, porque o aluno foi para outra instituição, porque a prova era no sistema. Né? Mas aí eu sempre falo, olha, você está se enganando. Porque quando você vem fazer uma prova presencial... Você realmente testa, né? Porque... Exatamente, entendeu? Então, essa é a diferença que a gente tem que entender. E a facilidade do EAD é a flexibilidade. Sim. Você pode tomar um banho, chegar em casa, estudar. Você faz o seu horário, entendeu? Porque você sabe, você pegava, não sei se ia de ônibus, alguma coisa, de metrô. Às vezes ia de ônibus, às vezes de carro, depende. Chegar assistir uma aula. Cansado. Né? E uma aula cansada. Aí, sem contar, às vezes, não sei, na sua sala, você tinha os alunos altas horas. Tinha aluno altas horas nessa sala? O que é aluno altas horas? Você sabe que é aluno altas horas? Você já assistiu altas horas? Já. Aí, quando o Serginho ia fazer uma pergunta, aí o menino levantava e falava assim, o meu amigo quer saber. Mas era ele, o aluno altas horas, tá chamou de sala de aula. Nossa, então, não, muitas vezes, assim, exceto uma pós-graduação que eu fiz, que foi a EAD, a minha faculdade de tecnologia em redes de computadores foi presencial, a pós-graduação em segurança da informação presencial, o curso de direito é presencial, foi tudo isso antes da pandemia, né? Só a pós-graduação em direito digital que foi à distância, né? Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, ó. Você tá gostando desse podcast? Tá achando legal esse tema? Te deu vontade de estudar? Já pensou se começar o ano aí, olha, pensando em especialização, isso pode mudar a sua vida. Você pode ganhar mais, você pode até se tornar um empreendedor dentro de uma especialidade. É por isso que quem está patrocinando esse podcast aqui, dando um apoio, é a Unip aqui do Polo de Taboão da Serra, pessoal. Para você ter curso à distância com quem já faz isso há anos. Faça da sua casa, trabalhe, estude legal para você realmente evoluir. E tá aqui a oportunidade, tá bom? É só você escanear aqui o QR Code e você vai ter acesso aí às inscrições, tá legal? Professor, a tecnologia já mudou bastante a maneira de estudar. Com certeza. O EAD é algo que a gente está vendo acontecer assim já há muito tempo, mas tem muito aquele preconceito também com o EAD, né? Tem, isso é verdade. Você fez... Esse cara se formou à distância. Mas esse preconceito, Rafa, cortando só um pouquinho você, esse preconceito caiu depois, muito da pandemia, depois. Tanto que os diplomas, o diploma de conclusão de curso, não vem especificando que você fez curso à distância. Não pode. Ah, é? Não pode. Ele vem informando. Se você fez um curso de pedagogia presencial ou curso de pedagogia formato EAD, é o curso de pedagogia, licenciatura, entendeu? É normal, entendeu? Mas isso, realmente, você tem razão. Era um preconceito muito... esse cara fez isso... Tem até um vídeo bacana, que eu mostrava muito para os alunos, você fez me lembrar agora, que o cara estava estudando, um caipira estudando na casa dele, uma animação. E chega 2 amigos, os 2 primos dele, de São Paulo, chamando ele para sair. Aí ele falou, não, eu tenho que estudar. Mas como estudar? Estou estudando aqui pelo computador. Nossa, que isso daí é aquela faculdade que não precisa nem estudar, que você não sei o quê. Aí ele mostra. Não, você precisa estudar. Você cria uma rede de estudo no mundo inteiro. Você pode estudar com uma pessoa que está no Japão. Sim. Entendeu? Então você acaba... você tem uma tecnologia a seu favor muito grande e facilitando. Sim. Né? Então, assim, isso acabou caindo muito, está diminuindo muito, né? Esse preconceito. Porque a gente viu com a pandemia que é possível fazer muita coisa, né? Assim, dentro de casa, digamos, com acesso à internet. As empresas sofreram. As empresas sofreram, porque todo mundo acabou gostando de trabalhar de casa. Sim, viu que era possível. Chinelão, tudo camiseta. Que dá para fazer na empresa faz em casa. Né?
E aí o que acontece? Teve algumas empresas que falaram, não, você tem que voltar. E teve. Sim, um monte de empresa está voltando. Eu vou ser sincero, a própria Unip sofreu com isso, porque os tutores não queriam voltar para a série. Porque nós temos um 0800 que funciona 24 horas. Se 3 horas da manhã você quiser falar com um tutor, você tem um tutor para te atender. 3 horas da manhã. Entendeu? Então, assim, claro, teve empresas que já muitas vezes falou, para que eu tenho uma estrutura desse tamanho? Vou gastar... Se tá todo mundo em casa, eu vou reduzir, vou para um prédio menor. Vou para um prédio menor, exatamente, né? Então, realmente, é uma evolução, não foi só na educação, no mundo. Hoje a informação chega muito mais rápida, né? Sim, chega. Quem é que lê jornal hoje? Jornal impresso, aquele jornal lá, nunca mais eu vi. O que acabou hoje? Banca de jornal. Eu gostava de banca de jornal. Né? Comprar os gibis, né? Sei o quê, né? Acabou, entendeu? Sim. Então, isso, claro, teve algumas que se modernizaram, que tem lá Não, tem hoje banca de jornal... Tem um monte de coisa, menos jornal. Né? Exatamente. Ali tem uma banca muito conhecida em frente do Objetivo da Paulista, que o cara é antigo pra caramba. Né? Então, assim, a tecnologia ela veio para modernizar em todo sentido. Você vai hoje num restaurante, você faz seu pedido com o tablet aqui na mão. Sim. Né? Você sabe bem disso. Então... e esse é o desafio, né? Porque a gente está falando, olha só, né? Um paradoxo até, porque a gente está falando de como é prejudicial as telas, né? Para as crianças, principalmente, mas também para os adultos, porque você não socializa muito, você está no jantar, você está olhando para as telas e tudo te devolve para as telas, né? Então, eu vou te dar uma dica. Dica boa da minha família que a gente costuma fazer. Vamos sair todo mundo para jantar, tá? Quem pegar o celular, paga a conta. Pronto. E resolvido. Entendeu? Então, você tem razão. E as pessoas... porque tudo nos remete à tela, né? Então, eu estudo pela tela... o menu é pela tela, enfim. Qual é a primeira coisa quando a pessoa acorda? Pegar o celular. Pegar o celular. Não é verdade? Sim. Eu faço o despertador isso. É o celular. O despertador é o celular. O despertador é meu celular. Não é verdade? Sim. Então, assim... Eu não uso mais carteira, tá tudo aqui. Exatamente, tá tudo aqui. Cartão, você passa tudo aqui. Tudo no NFC aqui. Se você perder um celular desse... Ferrou. Então, e aí, professor, eu fico aqui, agora eu gostaria de trazer aqui a questão. Quer dizer, a tecnologia realmente mexeu com a educação, mexeu com a maneira a gente aprender, com a maneira a gente trabalhar também, né? Imagina agora com a inteligência artificial, né? Quer dizer, professor, olha o tamanho do desafio que é, né? E aí, isso eu fico pensando, como é que vai ser? O cara vai dar um comando ali, numa IA, e ela vai trazer tudo o que aquele cara precisa em segundos, assim. Né? Não são nem rápido, minutos. Muito rápido, num processamento fantástico. E aí eu tava lendo um livro do Red Blackman, chamado Máquinas Éticas, que ele ele traz a ética para a mesa, para discutir a ética. E aí, quando a gente fala de ética, nos remete a Sócrates, né? E aí ele traz a ética da inteligência artificial, porque o Sócrates, ele sofreu muito com sofistas lá na época, que não tinha ética, que ele é o pai da ética, né? Falar de éticas tem que falar de Sócrates. E aí o Ed Blackman, ele traz a máquina, perguntando se a máquina tem ética. E isso é muito louco. Por que eu tô falando desse livro? Porque ele coloca nesse livro dizendo o seguinte... eu já sei que aquilo tá na máquina. Então, eu não vou me preocupar em aprender. Porque eu posso recorrer a qualquer tempo à máquina. Por que eu vou ficar decorando isso? A máquina tem. Faz tudo. Eu vou dar um comando, ela vai me trazer. Então, pensa, eu tô imaginando aqui hoje, porque a IA generativa, né? A IA generativa, vamos lembrar que inteligência artificial não é coisa nova, é papo de 1952. Só que a IA generativa é essa sim, essa é de novembro de 2022 para cá. E tô pensando esse cara, né, ali estudando, como ele não tem que se policiar. Porque ele vai estar ali, aí ele tá em casa, provavelmente num ambiente não favorável, né? Ou num ambiente que não é a mesma coisa para trabalhar.
não está num ambiente que foi preparado para isso, ele não tem lá um espaço que simula uma sala de aula, né? Então ele vai trabalhar, ele vai estudar no quarto, com o notebook no colo, ou às vezes no celular, porque a gente está vendo também que essa molecada não tem muito notebook, é mais celular, tudo pelo celular. Tudo celular. Tudo pelo celular, é incrível. Eu não consigo trabalhar só com celular. Ó, eu mesmo, você vê, tem um aplicativo da Unip dentro do celular. Eu faço só no computador. Então, eu só consigo fazer no computador. Então imagine só, esse cara tá lá com um monte de distrações, streaming, né? Tem Netflix, tem tudo à disposição dele. O cara chegou cansado do trabalho. Alexa à disposição, né? Então ele vai falar, ele tá lá vendo o professor, fala, cara, se eu jogar no chat GPT, ele vai me trazer tudo que esse cara tá falando. E você vai mandar pro professor? Não, eu tô dizendo para ele aprender, né? Não, e é perigoso ele mandar pro professor. Né? Mas hoje nós temos ferramentas que pegam isso. Identificam. E eu imagino que deve pegar, tá pegando um monte de gente, né? Tá pegando. Principalmente nos trabalhos de conclusão de curso. Professor, tá demais. Caramba, o trabalho de conclusão de curso a gente pega. O famoso PIN que tem dentro da Unip, a gente pega o trabalho de projeto interdisciplinar, né? Multidisciplinar. A gente pega direto isso. Professor, você acha que a inteligência artificial ela está prejudicando a educação? Não é que ela está prejudicando a educação. É um caminho que não tem volta, né? Eu vejo que é um caminho que não tem volta e a gente vai ter que conviver com isso. O que tem que ser feito é policiar. Entendeu? A gente tem que policiar essa questão da inteligência artificial. Então, assim, nós vamos caminhar para muita coisa mais ainda. Daqui 10 anos, o que vai ser daqui 10 anos? Nossa, eu diria, eu não vou nem tão longe, eu vou para daqui 5 anos, vai. Tanto que você me fez lembrar de um filme, que era o filme... assim, o título era o homem mais antigo do século, que era um robô. E ele foi aos poucos... Ele servia uma família e aos poucos ele quis virar ser humano. Ah, não é o... que era o homem mais antigo. Centenário. Com Robbie Williams, não é? Robbie Williams, exatamente. Eu só não me lembro muito bem o título dele. Então, o filme mostra ali que ele foi aos poucos querendo ser humano. Sim. Né? E depois, no fim... da vida dele, porque ele acabou se apaixonando, que era a menininha, que ele chamava menininha, que era ele servia, né, para ele, que era como fosse um mordomo, né? E quando ele viu que ela estava para morrer, que ela já estava bem, ele quis que também sentisse a dor, sentir a sensação da morte, da velhice, e ele queria que fosse considerado como ser humano. É bem interessante esse filme. Esse filme é interessante. E você começa a pensar, pô, será que a gente tem muito medo, o robô toma conta, a tecnologia toma conta da gente, e a gente fica uma coisa robótica, alguma coisa... Né? Mas eu acho que, no fundo, o ser humano, ele quer isso. Quer a facilidade, quer a comodidade? Não, assim, eu acho que a gente vive um paradoxo, assim. O ser humano, eu me encaixo nisso, lógico, como ser humano. Todos nós. Ele tem medo que a IA domine, né? Tem essa coisa da Skynet, né? Esse trauma da Skynet, que as máquinas vão dominar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos as treinando para isso. Estamos se preparando. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Interação com o ser humano, Big Data, Machine Learning. E deságua na inteligência artificial generativa. E quem alimenta ela? Nós. Nós estamos alimentando, né? Que pode virar um concorrente nosso. Exato. Então, só que se você pegar a inteligência artificial como aliada, que é o que eu estou falando aqui, professor, hoje eu posso montar um curso 1000 vezes melhor. Não estou exagerando. E muito mais rápido. 1000 vezes melhor, mais rápido do que eu montaria lá atrás. E não é que eu tô dependendo da IA, não tô dependendo da IA, eu tô aprendendo com a IA, ela tá me assessorando. Ela virou ela virou minha assessora e eu consigo fazer isso de maneira mais rápida. Eu tenho todo um roteiro, como gravar aquele curso, e o know-how é meu. Você alimenta ela, você fala as ideias, o que precisa, entendeu? Então, ao mesmo tempo você vê, então é um paradoxo, porque a gente tem medo de que a IA domine, mas nós estamos treinando para isso. Esses dias atrás, Rafa,
Eu uso mesmo o chat GPT, aquela coisa toda, eu pego uma foto, faço montagem, e então, inclusive até a questão lá de Florianópolis, lá do Cão Orelha, eu estou batendo muito forte nessa questão que eu tive contato com o Carlos Augusto, todo mundo sabe que eu tenho um programa Trocando Ideias, do ProEd, falando sobre o programa educacional, né? E aí eu comecei a montar, eu tava no McDonald's e comecei a montar uma foto da família. Tem que tomar cuidado para montar essa foto. Mudou completamente o rosto das pessoas. Não são as mesmas pessoas. Não é verdade? Não são as mesmas pessoas. Totalmente. E você tem que tomar cuidado quando você faz isso, porque você está colocando informações, dados pessoais dentro da IA, que ela vai ser treinada com aquela foto. E outras pessoas podem ter acesso àquilo ali. Olha aí, ó. Entendeu? Se eu buscar lá, me traga uma foto do Luiz Petrone, assim, pode ser que ele traga. Exato. Às vezes está até na base de dados dele. E se eu perguntar qual é o perfil do Luiz Jerônimo Petrone, ela me dá o perfil todinho. Dá, o perfil todo. Né? Eu não uso mais o Google para pesquisar. Porque a IA vai pesquisar no Google. E vai me trazer muito mais. O Google, o que ele vai me trazer? Vários links. Que eu vou ter que garimpar. A IA não. A IA ela já traz indexada aquilo e te mostra a fonte. Né? Então, imagina só o desafio, o tamanho do desafio que não é para essa geração que está aprendendo com a IA. Então, se ela for esperta, ela vai absorver muita coisa, vai poder fazer coisas fantásticas. Entretanto, tem um artigo de um professor mexicano que ele problematiza, ele fala, a inteligência artificial, ele não pergunta, ele afirma. A inteligência artificial vai atrofiar o nosso cérebro. Isso é muito sério. Você fala, né? Hoje as pessoas não... Você, às vezes, vai na padaria. Como é que você vai? Vai de carro. De carro. Né? Então a gente usa. Então a gente tem que começar. E às vezes vai de GPS. Não é verdade? Ó, vamos dar um exemplo, né? Antigamente, na minha época, você ia procurar uma rua. Ou você tinha que pegar informação para as pessoas, e normalmente quando você ia pegar a informação, a pessoa ou era surda, era fanha, né? E usava aquele guia, aquele livro guia, né? Que aquilo ali, pelo amor de Deus, os caras para fazer aquilo lá, nossa, levava tempo. Nossa, Hoje não. Não, hoje. Não, e assim, e aí você vê, o seu raciocínio vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. Porque, esse professor mexicano, eu peço desculpas, eu não me recordo o nome dele, mas ele coloca exatamente isso. Ele falou assim: o smartphone já fez isso conosco. E aí ele fala: olha o GPS. Antigamente, quando você tinha que explorar um guia ali, você tava lendo. Aquele ali é contramão, não, se eu for por aqui é melhor, eu tenho essa rota, né? Hoje não. Eu mesmo, meu senso de direção não é legal. Jura? Nossa, para eu decorar um caminho, você não tá entendendo. Eu levo tempo, preciso todo dia. Tá numa estrada, entrou no poço, fazer o que você pensa que você tá voltando. Onde que eu tava mesmo? Será que é pra lá ou é pra cá? Então, assim, eu tenho observado isso e você realmente fica no automático, professor. Quando você tá dirigindo, você tá no GPS, você sai do ponto A do ponto B, você não sabe como é que você chegou, cara. Isso é verdade. E eu falo que muitas vezes ele acaba te jogando um caminho até perigoso. É até perigoso, sim. Entendeu? Porque você fica refém, você tá refém daquilo ali, sim. Você perde a noção. E veja o ponto, você não prestou atenção no caminho que você fez. Eu tô falando por mim. Mas é isso mesmo. Eu só cheguei. Pra ir embora, a mesma coisa. Então, isso tudo é um grande desafio. A inteligência artificial, ela é fantástica, sim, é muito fantástica. Eu a uso e uso mais de um assistente, uso vários. Desde montagem de roteiro, desde montagem de apresentação. Não uso para enviar e-mail, tá? A galera tá usando para enviar e-mail pro chefe. O chefe sabe que você não escreve desse jeito. Ele conhece. A linguagem tá muito rebuscada, né? Você tá falando ali... Não, mas hoje o WhatsApp já você corrige ali. No próprio WhatsApp, você já tem uma ferramenta que já corrige ali. Pois é. Já corrige ali. E ele te dá opções. Sim. Te dá opções de como é que você quer mandar essa mensagem, entendeu? Sim. E uma mais profissional, uma opção de você mandar uma mensagem mais engraçada, mais informal. Então, isso daí é assim, né? Até alguns exemplos para provocar um pouco nossa reflexão, né?
Até anotei aqui, ó. A correção automática de atividades, personalização de alguns de trabalhos, tutoriais virtuais, produção de até provas também. E isso é muito louco, né? Porque os alunos estão usando, os professores também estão usando. Né? Não, e a gente sabe que hoje existe programas aí que os caras têm banco de dados de todas as provas de todas as universidades. Olha aí. Entendeu? Né? Então, e isso nunca esteve tão fácil de acessar. Não, e hoje o cara paga uma taxa aí, ele paga uma mensalidade aí, ele tem a prova de todas, o banco de dados, as instituições não conseguem, o professor não consegue fazer tantas provas diferentes. Porque não tem como. Então, você vê, são riscos que a gente está correndo hoje. Professor, né? Falando em risco, vou jogar uma pergunta para você. Não sei se você tem resposta para essa pergunta. Vê lá, vamos lá. Você acha que existe o risco do aluno deixar de desenvolver um pensamento crítico por dependência excessiva da IA? Corre o risco, corre. Por isso que aí que entra o professor, a ele saber equilibrar isso. Porque corre o risco. Corre, isso daí corre. Porque... Né? Por isso que eu falei... Tá muito mais fácil a coisa, né? Muito mais fácil... hoje que você tem tudo na mão com facilidade, né? Para que o cara vai ter esforço? Vou dar um exemplo, né? Hoje a pessoa quer emagrecer. O que ela está fazendo? É verdade. Nossa. Vai para academia, vai fazer caminhada, o que ele faz? Uma canetinha. A canetinha que era para diabetes virou para emagrecer. E tem até quem não é obeso também, né? Enfim, tá usando. Né? Então, as pessoas, às vezes, pode ser que não procurem o caminho um pouco mais longo. Excelente analogia. Eles querem encurtar o caminho. E aí mora um perigo. Né? Então, as pessoas que são da área da educação, tem que tomar muito cuidado, que é o que eu falo. Eu trabalho meus alunos, eu ensino eles a estudarem, a leitura, né? A montar plano de estudo, planejamento, organizar, sim, entendeu? Isso a gente trabalha. Então, a gente tem que usar a tecnologia, sim, mas com equilíbrio. Professor, você não acha também que... eu fico pensando aqui, vamos supor que se eu fosse um professor de uma universidade, tá? Eu acho que o professor, ele também precisa... eu digo professor, mas eu coloco a instituição, tá? Precisa entrar no jogo também. O que eu quero dizer com isso? Não tem que demonizar as ferramentas de tecnologia, né? Esse professor, ele vai precisar ser mais versátil. Isso. Ele vai precisar chamar a atenção do aluno. Usa essa ferramenta aqui para organizar as suas ideias. Igual você falou. O que é o EAD? O EAD é o aluno com ele mesmo. É a organização. Ele vai ver no tempo dele. Então, ele precisa se organizar. Poxa, o professor pode dar dicas. Gente, eu passei isso daqui. Pega o aplicativo tal. Ele te organiza. Eu esqueci, tem um aplicativo bom pra caramba. Eu peço desculpas porque eu realmente esqueci o nome dele. Ele concatena todo o seu pensamento e faz uma ramificação de um pensamento central e se diversificando, e você consegue elencar e absorver aquilo ali num app. Olha então, só. Por que, professor? Uma das coisas que muito a gente também vê, infelizmente a gente vê um abandono, né, principalmente o ensino, a base lá, né? A gente vê, às vezes, criança não indo, enfim, ou adolescente, quando chega lá no ensino médio, principalmente no ensino público, ele fala, eu vou sair porque eu preciso trabalhar, é melhor eu trabalhar. Não, Rafa, você falou fuga, né? Você falou um negócio muito interessante. Eu acho que questão de um mês e pouco, eu fui dar uma palestra no Rotary Club de São Bernardo. E eu falei que o nosso grande problema hoje na educação está na base. É lá que está o nosso grande. É que nem uma casa, você tem que fazer com sustentação. Se não tiver uma boa alicerce. Então, hoje, o nosso grande problema está na base. Sim, sim. Entendeu? Então, hoje a gente tem uma situação muito delicada em relação à educação infantil, ao Fundo 1, ao Fundo 2, porque a gente, claro,
Porque o que eu falo, tem que ter um equilíbrio. Usar tecnologia, sim, maravilhoso e tal, mas tem que ter um... Por isso que, vamos falar, um aluno que faz hoje um curso na área de saúde, ele tem as suas aulas práticas dentro de um laboratório, ele tendo aula de anatomia, tendo realmente contato. E hoje eu falo o seguinte, olha só que fantástico. Os laboratórios de anatomia eram peças de seres humanos. Eram pessoas que, em algum momento, que não tinha ninguém na família, né? Tem todo um processo que não é tão simples. Tanto que você entra, de repente, num laboratório de anatomia, você tem uma oração que você faz. Nossa, para aquela, não sabia. porque são cadáveres. Hoje a tecnologia não precisa mais disso. Hoje tem laboratórios dentro da universidade que você tem um centro cirúrgico, ele dá todos os sintomas como se fosse uma pessoa viva. Você vai dar uma anestesia, se você deu errado a anestesia, o coração começa a acelerar. Entendeu? Olha só que fantástico. Fantástico. Eu sou da época que, infelizmente, quando nós montamos o hospital veterinário na Zona Norte, eu fui uma das pessoas que implantou o hospital veterinário, a gente tinha que comprar cachorro da zoonose. Porque como é que você vai estudar o animal? Como é que você estuda um animal naquela época? Hoje já não, hoje são peças, né? Que você consegue, não precisa ter a questão do animal, né? Alguma coisa, um animal que teve eutanásia e tal, não precisa mais. Então você tem hoje uma tecnologia que pode ajudar, mas com equilíbrio. Mas olha que interessante, você tem dentro do laboratório a tecnologia, mas tem a execução na prática. Não, isso é interessante, é muito legal, porque e eu imagino que é mais tranquilo de se fazer do que você ter um cadáver, de você ter... Mas aí também tem aquela questão, né? Que não é 100%, 100%. igual que fosse um ser humano. Porque no fim você vai trabalhar com o ser humano. E vai trabalhar com o ser humano. E aí como é que vai? Entendeu? Mas assim, existe... Por isso que eu falo, é um equilíbrio. É difícil encontrar esse equilíbrio, né, professor? Sem comprometer a autonomia do intelectual do estudante, Não, né? é muito difícil. Então, assim, o que a gente tem que entender hoje? Tá aí a tecnologia para a gente usar, mas tudo com sabedoria e equilíbrio. Sim, sim. A gente tem que ter... Claro, a gente sabe que cada vez vai avançando mais, a gente vai tendo mais tecnologia na nossa mão. Eu falo que é fantástico o WhatsApp. Quando que você... Hoje ninguém pode reclamar que não recebeu mensagem. Ou deixou. É se o cara não quiser. Antigamente você tinha que ligar para a pessoa, pegar um telefone da sua casa. Às vezes a pessoa não não atender. Ou, né? E depois começou aquele aparelhinho que você recebia mensagem, aquela coisa toda, né? Sim. Mas sim. Hoje não. O WhatsApp, quem não usa o WhatsApp? Eu não conheço ninguém que não use. Entendeu? O WhatsApp é uma ferramenta. Nem a minha vozinha. Né? Minha mãe usa o WhatsApp. Né? Então. Professor, na sua avaliação, você até deu um spoiler disso um pouquinho, mas eu gostaria de trazer a ênfase para isso daqui. Essa resposta ela vai ser curta. Você acha que, na sua avaliação, assim, a educação à distância, ela conseguiu quebrar o preconceito que existia antes? Eu acho que sim. Hoje sim. Você acha que, então, não tem mais a diferença de um aluno que se formou no presencial para um aluno que se formou no EAD? Hoje eu falo para você, eu tenho contato com os alunos que faz presencial e tenho contato com os alunos que faz o semipresencial. Tem muitas situações que o aluno do EAD se destaca mais do que o aluno que fez presencial. Entendeu? E professor, eu acredito nisso, de verdade. Porque o aluno que realmente entende o EAD, que pega a essência do EAD e usa o tempo dele, porque o grande problema do aluno presencial é o tempo. É o tempo, Deslocamento de um aluno para a instituição e depois é muito grande. Entendeu? E vamos entender. Gente, aqui a gente está falando de estudantes. Estudante, normalmente, ele vai pegar busão, vai pegar metrô. Você falou bem. Vamos entender que o transporte público não é lá essas coisas. A gente sabe que não é. É uma lata de sardinha. Né? Agora, e pensa bem também,
como a tecnologia chegou muito na educação. Quando você não tinha dinheiro para comprar um livro, o que você tem que fazer? Na copiadora do campus da pedir para tirar xerox de algumas páginas. Né? Hoje não, você tem isso daí na sua mão. Cara, é impressionante. Por isso que eu falei, eu viajo nisso. Eu acho fantástico. Pensa bem, quanto... Ó, diga. A minha esposa se formou em 87 é bacharel em Direito na turma de 87. 87. Eu era bedel ainda. Eu sei que eu fiz tanta hora extra, e dentro da faculdade, da universidade, tinha a livraria Saraiva, lá dentro. Dentro da... Era caríssimo os livros. Direito penal, direito civil, aqueles livros... Nossa, era muito caro, muito caro. Eu sei que eu fiz muita hora extra... E eu lembro que eu, dentro do metrô, carregando aqueles livros para levar para casa, para mim era uma satisfação muito grande. Sim, né? Claro. Então, hoje, você vê, você não tem tanto isso. Você tem aqui, ó, palma da mão. Professor, isso que você está falando é até eu digo que é um privilégio para quem tem essa visão. E aí eu não vou culpar os jovens, né, o pessoal da idade do Gui, porque... Mas não tem como eles saberem disso, assim, tipo, ter essa sensação que você tem, por exemplo, poxa, eu tô levando os livros pra minha esposa para estudar, vai ser né? Poxa, eles não sabem o que é um mundo sem internet. Eles não sabem o que é um mundo sem internet. Então, pô, esse livro eu pego aqui. Eu já pego no Kindle, né? Ou no máximo compro na Amazon, no outro dia tá na minha mão, e não é caro como era antigamente. Eu estudei direito, eu não gastei dinheiro assim para estudar. Eu não gastei dinheiro assim. E olha que eu sou um leitor que eu leio mais no físico do que no digital. Leio no digital também, mas eu gosto mais do físico. Né? Aquela sensação de virar folha, né, Gostão? Né? O cheiro do livro. É outro nível. E também para diminuir a exposição à tela, né? Porque você tá o dia todo em tela, aí você vai ler tela também. Isso é verdade. Então, mas de fato, professor, isso é bem... E isso que você tá falando, gente, aqui... Eu acho que... Eu acredito fielmente nisso que você está falando, professor, que o aluno do EAD pode se destacar com o presencial. Sabe por quê? Como é que você... Vamos pegar a realidade aqui, né? O cara que trabalha e estuda. Não estou falando do cara que legal, que tem o privilégio de estudar o dia inteiro ou tem o privilégio de estudar de manhã, né? Eu tive o privilégio de começar meu curso de Direito de manhã. Cara. Olha só. É outro nível, cabeça fresca. Não, a minha esposa ela estudava na Liberdade de manhã. Pô, é outro nível, ela está de cabeça fresca. Eu deixava ela na faculdade dela e eu ia pro Objetivo da Paulista, eu deixava ela na Liberdade, entendeu? Aí você pega um cara que trabalhou o dia inteiro, engoliu um monte de sapo, o cara vai lá pra faculdade, você acha que ele tá com... Ele não tem mais... Ele tá acabado. Tá. O poder de absorção dele já foi durante o dia. Então o cara escorrega na cadeira. Não, tem dia que você não tá, cara. Você tá... Eu mesmo. Teve dias que eu falei, cara, não tô aguentando ainda mais no curso de Direito, assim, que é mais a área de humanas, vamos dizer assim, não é exatas, biológicas, e é muita leitura. O professor fica falando artigos, não sei o quê. Sim. E aí você tem que explorar tal doutrina, né? Então, muito... não é tão simples assim, né? Professor, a gente pode dizer, então, que o EAD democratizou o ensino? Podemos falar assim. Podemos afirmar que democratizou. Sim, com certeza. Porque é o que eu falo. Ele deu oportunidade para muita gente estudar. Isso que eu pego mais essa questão, Rafael, que deu a oportunidade de acesso às pessoas estarem estudando numa faculdade, numa universidade. Porque é o que eu falo, eu sou da época que, ou você ia fazer uma federal, né? Verdade, E para entrar também, eu sou da época que era vestibular, não era processo seletivo. Era vestibular. Completamente diferente. Então você pegava aí. Então, assim, era você estudar, que nem você estudou de manhã, era caríssimo. À noite, tudo bem, era caro, mas de manhã era caríssimo. Era poucos. Não, sempre foi mais caro. Né? A minha preocupação hoje, Rafael, é bem no sentido contrário. A minha preocupação hoje, o que nós precisamos motivar as pessoas a terem um curso superior? Eu vejo que o maior desafio hoje, que eu entendo, a tecnologia
São barreiras que nós vamos passar ainda, mas porque assim, hoje você tem uma facilidade maior para fazer uma graduação e você tem uma quantidade menor de pessoas se formando. Então, Olha que... esse é um ponto interessante, né? Porque ainda mais hoje, né? Por exemplo, é difícil, professor, porque antes a graduação ela era o resultado de um bom emprego. Ela era o resultado de um cara bem-sucedido. Né? Não tô falando que todo mundo que tem curso superior lá da sua época, por exemplo, ou da minha, que todo mundo é bem-sucedido. Não, mas principalmente na sua época, na minha também, era sinônimo de sucesso. Hoje em dia não é isso que a gente vê. Mas aí Você acha que não banalizou, né? Mas aí o que eu vejo, Rafa? Porque assim, antigamente você falava assim, olha, se você não estudasse com todo respeito, você vai ser lixeiro, né? O que acaba acontecendo com essa história hoje? O problema maior das pessoas tem dificuldade de escolher o curso. Entendeu? Tem muitos casos, muita gente, inclusive na Paulista, não sei se ainda tem, uma nacional que chama assim, engenheiro que virou suco. Era muito famosa na minha época. Engenheiro que virou o quê? Engenheiro que virou suco. O cara suco. montou uma lanchonete e vendia suco. O cara começou a ganhar mais dinheiro vendendo suco do que sendo engenheiro. Como existem várias profissões aí que o cara está numa profissão e acaba indo para outra. Então, o grande problema que eu vejo, e principalmente quando eu estava cuidando do cursinho objetivo, a primeira coisa que o pai sentava de frente com o filho, falava, qual curso dá dinheiro? É a primeira pergunta. Eu sei que todo mundo, eu falo, é aquele que você tem prazer. Sim. Então, porque às vezes, e tem que tomar muito cuidado também, que aí eu entro na questão da família, às vezes o pai é médico. Quer que o filho seja médico. Então, nós temos que tomar muito cuidado a imposição, às vezes, da família para aquele jovem fazer um curso que ele não quer. Isso que você está falando é bem importante. Tá? Então, sabe quando que eu fui fazer minha primeira faculdade? Quando eu decidi fazer minha primeira faculdade, eu já estava abrindo uma empresa naquela área. Caramba. Tecnologia. Então você já tinha domínio, você já tinha... Total, tinha clientes, eu já tinha uma autoridade. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade. E fiz a faculdade de redes, tecnologia em redes, computadores. Mas eu escolhi. Você escolheu, não foi eu escolhi. Isso que é legal. A mesma coisa o direito, eu tava lá. Poxa, eu vou estudar direito, eu vou unir o direito à tecnologia. Não foi meu pai que falou, minha mãe, que eu gostaria que você fosse um advogado. Nunca que passou pela minha cabeça que eu me tornaria um advogado. Nunca, professor. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu falava, não, eu sou especialista em tecnologia, segurança da informação, e deu. Então, mas eu escolhi o curso, e em todos eles eu fui muito bem sucedido. Porque eu escolhi fazer aquele curso, né? Mas o que a gente está vendo, professor, é exatamente isso. Eu concordo plenamente que os caras são forçados em faculdade de direito que você mais vê. Que toda família quer ter um advogado. É verdade. Ou um médico, né? Então, o médico é verdade. Medicina e direito, eu acho que são ali as pessoas que estão mais... Acabou de sair do ensino médio, já está na faculdade de direito, não entendendo nada, né? Então, o cara fica perdido mesmo. Daqui a pouco ele tá no Uber. Né? Então, o cara, eu sou advogado, mas está no Uber. Porque não se encontrou de fato. E hoje também tem muito essa coisa nem da vocação, mas é o que dá mais dinheiro. Pera, se eu me tornar um influencer, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que se eu for um médico. Ou jogador de futebol, um MC da vida. Não, o jogador de futebol tinha muito disso, né? Eu acho que hoje, com a internet, a galera percebeu que dá. E realmente dá mesmo. Mas eu vejo que o acesso à universidade, à faculdade, ele se tornou mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E hoje é processo, não é vestibular, é processo seletivo. Processo seletivo. Então, isso é muito bom, só que, e ao mesmo tempo, isso... pera, eu vou fazer faculdade pra quê? Pra que eu vou estudar 5, 4 anos? Pra quê? Pra ficar obedecendo um chefe? Pra ficar... Hoje a molecada pensa assim. Tá. Né? Vou ter que trabalhar de sábado? Sábado não. Sexta-feira eu já quero ir, quero sextar, né? Pra quê? O cara ali, ele é tal coisa, ele tá melhor do que o cara que é médico. Tem muita gente que pensa, que fala isso, né? E às vezes não tá errado, mas só que tem um cuidado que a gente tem que tomar, né, professor?
Eu sou um defensor da educação. E eu acho que por conta disso a gente está cerceando a educação. A gente está praticamente eliminando a necessidade de me educar. Né? Aí os caras falam assim, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas o Steve Jobs não frequentou a faculdade. Gente, vamos lá, né? Você está falando de um baita de um gênio. Você tá falando de e ele não, ele parou com a faculdade, mas ainda assim ele continuou frequentando algumas disciplinas que ele achava interessante. Um gênio como o Steve Jobs. E os caras falam, não, mas ele saiu, ele não frequentou. Gente, ele frequentou as aulas que ele se tornava. É tanto que você sabe que os tipos de letras que a gente tem no próprio Word, tipo de letras, fontes que você tem no Word, graças a uma aula que o Steve Jobs assistiu de estilos de letras. Caramba. Que ele teve acesso a esses estilos de letras, ele trouxe para o Mac. E aí, no discurso dele lá na Universidade de Stanford, e o discurso chamado Connect Dots, né? Conectando os pontos, ele fala que foi lá que ele aprendeu e foi lá que ele trouxe isso para o Mac e o Windows copiou. Aí ele dá uma alfinetada no Bill Gates, né? Que o Windows copiou, né? Ele fala... the Windows just copied the Mac, né? Ele fala, o Windows copiou o Mac... E aí dá uma alfinetada e ele fala disso. Então veja, o próprio Steve Jobs, ele não saiu da faculdade como dizem. Ele ficava dormindo no chão dos alojamentos dos amigos dele, porque ele não estava mais pagando a faculdade. Então ele dava um jeito de acessar. Um gênio como Steve Jobs. Nós tivemos aí a semana passada, o Facebook completou 22 anos. Foi 4 jovens... Nós envelhecemos no Facebook, né? Exatamente. 4 jovens numa universidade lá nos Estados Unidos, né? Que lançaram o Facebook. Sim. Completamos aí, a semana passada, aí, 22 anos de Facebook. Rapaz, assim, envelhecemos no Facebook. Né? Agora, você falou muito legal de letra. Você vê, a minha geração foi educada com caderno de caligrafia. Eu também peguei essa época. Né? Minha letra é horrível, hein? O meu neto mais velho, ele foi alfabetizado com a cartilha Caminho Suave. Que era a cartilha... É uma cartilha que ela fala todas as letras. A de amor, B de barriga, C de casa. Então, existe até hoje. Sim. É uma cartilha, até que quem tiver nesse período aí de alfabetização das crianças, até desculpa, fala, mas caramba, hoje que eu tenho... Mas a cartilha Caminho Suave é uma cartilha que eu indico para as pessoas estarem usando. Sim, com certeza. Por isso que eu falo, tem que ter o equilíbrio. E você sabe que, professor, isso que você está falando é muito importante. Quando eu fui estudar Direito, pensa, meus cursos foram de tecnologia. Caramba, né? Porque eu acho que você, o pai de tecnologia, foi para a área de Direito. Fui pro Direito, chegando lá, os caras escrevendo na lousa, cara. Eu falei, gente, que é isso? Eu tava no lousa digital. Isso em 2009, eu tava em lousa digital. Cheguei em 2016, os caras escreveram na lousa. Eu falei, gente, o direito é arcaico mesmo. Aí eu tive que aprender como estudar direito. E aí eu procurei o núcleo lá da faculdade e pedi ajuda. Eu falei, você me ensina a estudar direito? Olha, porque eu sei estudar tecnologia, mas o direito é outro bicho. Ela falou, Rafael, aprenda, volte a escrever. Pensa, na faculdade era só notebook. Professor, eu comprei um fichário, voltei a escrever. Isso me adiantou anos-luz, porque quando você escreve, você tem uma mecânica, o cérebro entende aquilo e você assimila com mais facilidade. Veja, assimila, não decora. Assimila. São coisas diferentes. Então a escrita, ela é muito importante. Foi que eu falei para você, né? No começo do nosso podcast aqui. Eu falei, eu ensino os alunos a baixar o livro-texto e o que eles têm que fazer? Ler, escrever. Fazer o resuminho. Se torna muito mais fácil. E isso eles não sabem. Você falou muito engraçado da profissão, né? Quando eu entrei no Objetivo, lá em abril de 85, eu queria fazer educação física. Eu não queria fazer pedagogia. O professor Jorge Bri, falecido, sou muito grato à família Bri, que é um dos fundadores da rede toda. Ele falou, não, você vai fazer pedagogia. E eu nunca imaginei, Rafa, eu não era o melhor aluno da sala de aula. Eu falo isso para os meus alunos com tranquilidade. Eu sempre fui muito líder. Isso sim, eu sempre fui um cara muito de liderança, né? Mas assim, eu nunca imaginei que eu ia fazer pedagogia.
Eu me achei. Olha só. E eu falo para os alunos, e eu falo uma coisa muito que eu falo para quem se forma em pedagogia, você tem dois caminhos a seguir. 2 caminhos, não tem uma terceira via aí. Você se forma, você vai trabalhar numa rede pública, que você vai ter estabilidade e não vai ter salário. Ou você vai para a rede particular, que você não tem estabilidade, mas tem um salário melhor. Você tem que escolher. Você corre mais riscos. Corre mais risco. É uma escolha. Mas eu posso falar para você que eu sou um cara que eu sou agradecido pela escolha que o professor Jorge me ajudou naquele momento. Legal. E o que eu falo, esse ano completo 5 anos, meu pai faleceu, meu pai dentro da UTI, meu pai pediu perdão para mim, meu pai nunca me incentivou a estudar. Olha só. Meu pai era muito inteligente, era, né? Eu não vou falar que não, minha mãe também tiveram o básico, né? Mas assim, meu pai não conseguiu ter uma casa. Eu morei numa casa que eu dormia naquelas camas de mola, de fechar para ocupar espaço. E o banheiro ficava do lado de fora. À noite eu tinha medo de fazer xixi. Caramba. Na Vila Albertina, no pé da Serra da Cantareira. E depois, anos depois, eu morei 15 anos na Serra da Cantareira. Olha só o que é o destino. Então, assim, a educação, o ensino abre portas. Mas você tem que saber a escolha que você vai fazer. Perfeito. Porque a pior coisa que tem é você receber. Hoje nós temos um problema muito sério de profissional, mão de obra. Muitas profissões dessas vão acabar. Vão. Não é verdade? Sim, concordo. Então, professor, olha, nosso papo aqui, se deixar, a gente fica nós vamos mais, aqui, né? Vamos pedir um cafezinho aqui. Daqui a pouco o Gui vai expulsar a gente aqui. Professor, uma mensagem, né, para quem tá buscando aí, quer estudar, quer evoluir. Que mensagem você poderia dar? Rafa, a mensagem que eu queria dar hoje é a questão dos pais olharem melhor para os seus filhos, cuidarem melhor dos seus filhos. Porque hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade. Eu vou relembrar lá o caso lá de Santa Catarina, né? Você vê, jovens com melhor ensino, melhor casa, melhor moradia, Então, hoje, a mensagem que eu dou, olhem e cuide melhor dos seus filhos. Porque não dar, de repente, um celular para o filho se distrair, para não encher o pacote, é fácil. Mas hoje a gente tem que cuidar melhor desses jovens que amanhã vão se tornar homens. E como vai ficar? Então, a mensagem que eu deixo aqui, claro, a educação abre portas, mas começa dentro de casa. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, muito respeito, porque o que nós estamos esperando daqui 5 anos, como você falou? A tecnologia vai evoluir. Só vai evoluir. E será que a gente vai evoluir? Perfeito. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, vai dar onde? O princípio dos pais cuidarem, olharem, falar com seus filhos, monitorarem o que eles estão vendo no celular. Aliás, está aqui um mestre que pode dar uma aula para vocês sobre toda essa questão, né? Sim. Né? Então, essa mensagem, que cuide dos seus filhos, que incentive eles realmente a estudarem, a fazer uma graduação, a fazer uma pós-graduação, que é o caminho do sucesso. Porque a maior herança que a gente pode deixar para um filho não é um carro, não é uma casa, é o conhecimento, que nunca ninguém vai tirar deles. É isso aí. E agradeço, Rafael, por essa oportunidade. Você é sempre uma pessoa que é muito bom falar com você, muito agradável falar com uma pessoa assim, que nem você, que passa energia positiva. Obrigado. Que Deus te abençoe. E eu sei que a sua criação com seu filho, com você e sua esposa, estão a melhor criação, e isso que a gente precisa. Tá bom? Aí. Parabéns. Professor, muito obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras aí. Eu faço das suas palavras as minhas. É muito legal trocar essa ideia com você. O professor Luizinho tem um podcast, Trocando Ideias. Depois dê uma olhada lá no canal, Trocando Ideias. Muito legal, traz gente de alto nível também para conversar, para trocar ideias, né? Então, muito bacana, professor. Adorei o papo. E, gente, vamos olhar para isso. E, de novo, se você está interessado, quer estudar, quer começar 2026 diferente, abrindo a cabeça, explorando mais, selecione um curso legal para você aqui na Unip. Tá? Aqui é o Polo de Taboão da Serra. Só lê esse QR Code aqui e venha conhecer esses cursos que, sim,
pode ajudar você na sua jornada, na sua caminhada, tá bom? Posso fazer a última adenda? Claro. Ó, pode acessar com sabedoria, tá aqui, ó. Pode acessar com sabedoria, tá aqui, parabéns. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Eu vejo você na próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.